E a gente vai seguir falando de aumentos. Mas esse aqui é diferente, viu? Não é pra gente, não. Pra gente, pra nós, pobres mortais, a gente que tá aqui falando tanto da inflação, dos preços que subiram. Saiu uma portaria assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. E nessa portaria, previsão de generais do governo receberem até R$350 mil a mais por ano. R$350 mil a mais por ano. É uma medida editada em abril que permite o acúmulo de salários e aposentadorias acima do teto constitucional. Inclusive para o próprio presidente. Exatamente. O próprio presidente é um dos beneficiados, o vice Hamilton Mourão e ministros que integram as Forças Armadas. O maior aumento foi verificado no contra-cheque de Luiz Eduardo Ramos, chefe da Secretaria-Geral da Presidência. Aí, em 12 meses, ele teve direito a R$874 mil, ou seja, 350 mil acima do teto, que é de R$39.300 por mês. Depois dele, vem o general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, que recebeu R$886 mil em um ano. E o terceiro nessa lista é o presidente ou vice-presidente Hamilton Mourão, com R$318 mil a mais nos últimos 12 meses. A lógica de Bolsonaro é a seguinte: como há muitos generais em seu governo, são pessoas que precisam acumular mais de um vencimento por mês, o das Forças Armadas e o do governo civil. Portanto, diferentemente de quem está, por exemplo, na iniciativa privada hoje, que tem que abandonar o atual emprego se quiser fazer parte do governo e se contentar com a remuneração que já é bastante generosa, os generais não precisam se expor a esse incômodo. Eles simplesmente acumulam 2 vencimentos e recebem, portanto, um teto duplo. É como se o teto valesse para todos nós, mas eles morassem numa casa, num sobrado, numa casa com 2 andares, podendo acumular, portanto, o dobro dos vencimentos. É mais uma do governo mais mamateiro da história da nação. A mamata acabou no governo Bolsonaro? Vejo aqui reportagem do Bruno Li, na Folha de São Paulo. Ele elencou vários exemplos que sugerem, ou melhor, confirmam que não. A começar pelos próprios salários de militares que recebem até R$350 mil por ano a mais, depois da portaria assinada pelo próprio presidente. Aí ele cita a matrícula da filhinha do presidente, a Laura, de 11 anos, no Colégio Militar. A matrícula aconteceu em caráter excepcional, não houve necessidade de processo seletivo e para que a Laura pudesse entrar nessa escola, Jair Bolsonaro deixou de ser um coronel reformado e tornou-se na prática um coronel da reserva. Caso contrário, ela não poderia ingressar. Então foi feito um somebody love ali para que a filha, sem a necessidade de processo seletivo, que é muito difícil, ingressasse no disputadíssimo Colégio Militar. Foro especial do Flávio Bolsonaro, tá lembrado? Era uma das bandeiras do presidente o fim da blindagem a políticos em tribunais superiores. Inclusive, num vídeo de 2017, ele dizia lá: não quero essa porcaria de foro privilegiado. E quis o destino que nesse vídeo ele estivesse exatamente ao lado de Flávio Bolsonaro. Dos 513 deputados, disse o então candidato, 450 vão ser reeleitos. Por que eles têm de ser reeleitos? Para continuar com foro privilegiado. O único prejudicado com essa porcaria de foro privilegiado sou eu. Bom, em 2021... a pedido da defesa de Flávio Bolsonaro, a segunda turma do STF decidiu retirar a investigação contra o filho do presidente no caso das rachadinhas das mãos do juiz de primeira instância. Ou seja, Flávio foi beneficiado pelo foro privilegiado tão demonizado. A festinha de Renan Bolsonaro, tá lembrado? Que o filho 04 do presidente realizou uma festa de inauguração de uma empresa que ele abriu, uma festa que aconteceu no estádio Mané Garrincha, realizada gratuitamente por uma produtora de conteúdo digital e comunicação corporativa, só que é uma empresa que presta serviços ao governo federal. Essa empresa, em 2020, havia recebido R$1,5 milhão do governo Bolsonaro. Tem mais: os gastos com viagens de férias e com motociatas. O governo federal informou que foram gastos quase R$2,5 milhões de recursos públicos nas motociatas de São Francisco do Sul, em Santa Catarina,
e no Guarujá, exatamente no período de agravamento da pandemia da Covid-19. Os voos da FAB. A FAB já levou pastor, já levou parente de pastor, já levou lobista, levou o próprio Jair Renan Bolsonaro, já utilizou pelo menos 5 vezes os voos da Força Aérea Brasileira. O presidente, antes de assumir o cargo, distribuiu uma cartilha com normas e procedimentos éticos. Esse documento afirmava que somente o ministro e a equipe que o acompanha no compromisso podem utilizar as aeronaves. Ele foi o primeiro a rasgar essa cartilha que ele próprio assinou. E, finalmente, a mãe do ministro Ciro Nogueira abastecendo um avião com verba do Senado. Ciro Nogueira, atual ministro da Casa Civil, o dono do governo, dono do orçamento brasileiro, um representante puro sangue do Centrão, cuja mãe abasteceu um avião com quase 50 mil reais da cota parlamentar da dona Nogueira para gastos com combustíveis. É mole! Esses são apenas alguns exemplos. É um escárnio, né? A gente poderia lembrar de quando o Bolsonaro pediu à Apex que abrisse uma vaga para acomodar um médico particular dele lá no escritório de Miami. Pô, tá cheio de exemplo. É um escárnio. Esse é o governo mais mamateiro da história e é aquele que repetiu 1000 vezes e na cara de pau continua repetindo que a mamata acabou. Não acabou. Ela aumentou. Tem vários ouvintes se manifestando aqui bem revoltados, viu, com essas informações aqui. Por exemplo, ouvinte do Rio de Janeiro falando, poxa, e eu que sou professor da rede pública de ensino não recebo reajuste salarial há 6 anos enquanto isso, né? E os pisos são baixíssimos do professor no Brasil, não só no Rio de Janeiro. Obrigada ao ouvinte aqui que escreveu, professor Marcelo Rodrigues, que mandou mensagem pra gente. E outros ouvintes bem-humorados aqui falando, é porque é um teto duplo, né? Eu ainda brinquei com, é pé direito duplo que tem esse teto, né? Teto de 2 andares, 3 andares, né? A gente vai assim. Obrigada, gente, pela participação. A gente vai voltar a esse tema aqui ao longo dos próximos jornais.